Fala pessoal! Hoje vamos falar de maneira mais divertida sobre soluções sustentáveis para os problemas encontrados no bairro Petrópolis. Antes de apresentarmos as soluções, é importante falarmos um pouco sobre a história do bairro, bem como seus problemas e o que é sustentabilidade e cidades sustentáveis. O Coronel Alexandre Montoril foi o personagem que se ocupou do povoamento do bairro nos anos 50. Em 1953, houve uma enchente em Manaus que resultou em inúmeras famílias em busca de melhores condições. Alexandre foi responsável por lotear o bairro e abrigar essas famílias, o que impulsionou a expansão do bairro Petrópolis. Nos anos 60, o bairro começou a receber as primeiras melhorias na sua infraestrutura. O bairro usufrui de várias atividades comerciais, gerando oportunidades para que pequenos e microempresários possam desenvolver a economia local. No entanto, poucos são os moradores que conseguem emprego no próprio bairro. Essas condições adversas se devem ao pouco número de empregos gerado pela atividade comercial do bairro, quase sempre um negócio familiar. Agora, o que é sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável? A Organização das Nações Unidas define o desenvolvimento sustentável como suprir as necessidades do presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprirem as próprias necessidades. Os que buscam aplicar as ideias de sustentabilidade levam em conta a harmonia entre a natureza e a sociedade em qualquer empreendimento humano. E como podemos fazer com que a cidade se torne sustentável? Há alguns princípios básicos a serem seguidos para que isso aconteça. Vamos enumerá-los para seu melhor entendimento. 1. Entender os serviços urbanos como parte de um circuito integrado. Isso significa que serviços como água potável, luz elétrica e transporte público, entre outros, devem ser parte de um único sistema, possuindo uma única infraestrutura. Na criação e planejamento de uma cidade, os serviços urbanos devem ser criados em conjuntos, não separadamente. 2. Quando o assunto é benefício para o meio ambiente, cidadãos podem receber recompensas econômicas. Na cidade, é comum encontrarmos locais em desuso. Se houver reutilização desses espaços, a prática deve ser recompensada e não proibida pelo governo. 3. A sustentabilidade é inclusiva. Quando novos habitantes chegam na cidade, trazem uma série de novas demandas para os serviços urbanos. No entanto, o governo acaba, na maioria das vezes, não proporcionando estes aumentos. Para suprir estas necessidades, existe, em algumas cidades, os serviços urbanos de estabelecimento para bairros informais. 4. Inclusão do cidadão na proteção do meio ambiente. Organizações, sejam governamentais ou não, devem trabalhar em parceria com os habitantes, fazendo com que eles valorizem e reconheçam a importância da manutenção de sua cidade, gerando, por exemplo, recuperações de rios e revitalização de espaços subutilizados. 5. Incentivar o intercâmbio de conhecimento entre cidades. As cidades se desenvolvem e surgem novos desafios. Por isso, cidades que compartilham experiências em prol da superação desses desafios uma oportunidade de crescer e gerar maior sustentabilidade para os locais em questão. Agora que você já entendeu sobre sustentabilidade e cidades sustentáveis, vamos voltar ao bairro Petrópolis e falar sobre seus problemas e melhorias a serem realizadas. O bairro Petrópolis é um dos bairros mais populosos de Manaus. O alto número de moradores do bairro pode acarretar alguns problemas inibidores de um bom desenvolvimento sustentável. Petrópolis sofre com a falta de manutenção e infraestrutura, a falta de policiais rondando, por exemplo, causa aos moradores sentimento de insegurança em meio às ruas do bairro. As escolas sofrem com a violência, drogas e falta de estrutura. O lixo nas ruas, principalmente nas redondezas do Igarapé, prejudicam o local. A principal reclamação dos moradores é o forte odor, mas há ainda a atração de animais e insetos, além de doenças. As soluções que visamos com este projeto foram: para a falta de patrulha, incentivo por parte do governo de rondas organizadas em turnos e números de policiais em bairros e ruas com maior índice de crimes. Para as escolas, investimentos do Estado visando melhoria da infraestrutura familiar e escolar de crianças e adolescentes, adicionando-os no ambiente escolar. Para a poluição,
incentivo de associações de reciclagem, gerando empregos e reduzindo o volume de aterros sanitários. Para a falta de energia, maior controle do Estado sobre taxas de energia, estruturas de suporte de energia para os bairros e os projetos de curso Íbito e Ábora.